Esse é um dos maiores riscos para trabalhadores que está acontecendo com materiais de construção civil. A maioria dos profissionais de SST não sabem disso. Esse material já foi banido em alguns países, mas no Brasil ele ainda é usado de forma indiscriminada e as pessoas que trabalham com ele não fazem ideia dos riscos que eles causam. E você, profissional de SST, você tem que estar atento a esse material. Vamos falar sobre as pedras industrializadas. Isso mesmo, tá? Algumas marcas, para você ter uma noção, aqui eu não estou pegando algumas marcas específicas e falando mal delas, mas sim uma forma que elas são conhecidas aí no Brasil. A principal marca que começou com esse material foi a Silestone, que foi uma das principais marcas que começaram a utilizar esse material. Se você for até no site dela, ela tem até falado que tem reinventado a forma de como tem feito essas pedras industrializadas ou pedras de engenharia. Tiveram aí outras marcas que começaram a literalmente copiar o produto dela. E aí gerou concorrência e tudo mais. Mas você sabe qual que é o pior desse material? Esse material são aglomerados de quartzo. Isso mesmo, aglomerados de sílica cristalina. Por isso, eles são excelentes. Você vai colocar naquela bancada da sua cozinha, né? Fica lindo, fica maravilhoso. O material é muito bonito. Porém, o que acontece? E os trabalhadores que estão fazendo a parte de corte, manufatura e tudo mais com esse material? E você pode ter exposições gravíssimas a materiais que geram exposições à sílica cristalina. E esses trabalhadores, então, estão expostos à tal da sílica cristalina, ao quartzo, o que acontece? Eles são expostos a um composto comprovadamente carcinogênico e que causa silicose. Eu não sei se você sabe, alguns países já baniram a utilização desses tipos de materiais. Países como a Austrália, por exemplo. E aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, estão sendo muito discutidos. Então, esse material está sendo muito utilizado, tem gerado diversas exposições e podem estar gerando diversos problemas para os trabalhadores. E no Brasil, ele está disponível no mercado. Então, você tem que ter muita atenção nesse material, porque a gente está falando de sílica cristalina em altíssimas concentrações. Mas eu quero te mostrar um negócio. A gente preparou um relatório completo dentro do Doutor HO com essas informações para você entender melhor o que é essa pedra industrializada, essa engineering stone e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nesse relatório que a gente tem do Doutor HO, que é o nosso Descubra os Riscos para a Higiene Ocupacional. Então, quando a gente trabalha, né, com esse reconhecimento de riscos em uma indústria, a gente tem que fazer várias pesquisas e antes de ir a campo, até fazer medição. E a gente já faz esse trabalho. Então, eu, Leandro, não conheço todos os riscos em todos os tipos de indústria. Então, a gente estuda, eu e minha equipe, e a gente prepara um relatório com as nossas descobertas quando a gente trabalha e disponibiliza para vocês dentro do Doutor HO. Então, você pode dar uma olhada aqui nesse relatório que é específico para pedra industrializada. Eu vou te mostrar o tanto de detalhe que ele tem e a importância de você ter acesso a uma ferramenta como essa aqui, para você não ficar perdido sem saber o que você vai fazer de amostragem na hora que chega situações como que você nunca vivenciou e você não sabe os riscos. O Doutor HO te ajuda a descobrir os riscos nos ambientes de trabalho. Então, vamos falar aqui, Então, essa pedra de industrializada, ela é um aglomerado de quartzo. Ela é uma pedra que ela é sintetizada. Então, essas indústrias pegam o quartzo, então você pega ali as rochas que são naturais, misturam com alguns agentes que são aglutinantes, que são resinas e etc, e fazem esse material, tá? Esse material ele é feito em indústrias, em fábricas, e eles têm especificações certas, tá? E diferentemente de pedras naturais, esse material não é não poroso. Então, por isso que ele é maravilhoso para quem quer colocar nas suas cozinhas. Ele não mancha, ele não absorve líquido, então é fácil de limpar, entendeu? É tudo muito fácil aqui. Resiste a alta temperatura, essas coisas não arranha, não quebra fácil. Então, quando você vê aquela cozinha gourmet, provavelmente a gente está falando dessas pedras industrializadas. Então,
ele tem ganhado muito, mas muito ênfase e principalmente em projetos de alto luxo, porque isso é caro, às vezes custa mais caro, inclusive, que as pedras naturais, tá? Só para vocês terem noção, ó, essa ameaça invisível, os estudos têm demonstrado que esses materiais podem conter entre 70,4% e 90,9% de quartzo. Imagina isso, quando a gente está falando de marmorarias comuns, a gente está falando do mármore, a gente está falando ali 30%, 40%, e isso são notadamente situações de exposição gravíssimas a quartzo, que levam vários e vários trabalhadores a desenvolver silicose, como também câncer de pulmão. Imagina agora se esse negócio vira moda e vira principal forma de pedras para trabalhar. Olha, 90,9% é quartzo praticamente puro, tá? Então, olha para vocês verem. A gente tem pedras naturais, igual eu te falei, as concentrações naturais que a gente tem maior são 30%. A gente está falando de 3 vezes mais, muito mais que o dobro. Então, presta atenção toda vez que você está trabalhando com isso, tá? Então, olha para você ver o que a OSHA está falando, ó. Cerca de 25% das amostras de ar que foram coletadas pela OSHA excederam o limite de exposição para sílica. E detalhe, o limite da OSHA não é o mais atual, ele é mais alto que o da CGH ainda. Presta atenção, tá? E quase 2/3 dos empregadores tiveram superexposições a sílicas muito acima do limite de exposição e não fizeram vigilância médica dos trabalhadores, tá? Então você tem que ter muito cuidado. Então, quando você vê aí esses materiais industrializados, preste muita atenção. Então, as medidas preventivas de proteção, tá? Esses materiais são ainda usados no Brasil, não são proibidos. Então, vai ter que ter EPI, vai ter que ter implementação de equipamentos de proteção coletiva, de umidificação de processos, sem sombra de dúvida, mas devido à altíssima concentração de quartzo, umidificação não vai ser a solução do problema, vai ter que colocar ventilação industrial para reduzir a concentração de poeiras nesse ambiente. E você sabe o que eu estou falando, né? A gente está falando muitas vezes aí de marmorarias ali, que às vezes é de quintal. Então, muito cuidado. Vai ter que implementar medidas de controle administrativos e treinamentos, principalmente para limpeza desse ambiente, para você não gerar mais particulados, porque as outras pessoas também estarão expostos ali. Tudo isso, capacitação contínua desses trabalhadores e o principal, considerar medidas alternativas. Eu sei que às vezes são os clientes que vão exigir, mas esses materiais são extremamente danosos, extremamente perigosos para os trabalhadores. Isso aqui é um exemplo de um relatório que a gente tem dentro do Dr. HO. O Dr. HO tem relatórios quinzenais que a gente traz para vocês diversos riscos, tá? Se você quiser conhecer o Dr. HO, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar, vai lá ver. O Dr. HO custa menos de R$1 por dia para você ter acesso a uma forma simples, fácil, de fácil leitura para descobrir esses riscos nos ambientes de trabalho, sem ter que sofrer, fazer pesquisas, gastar horas e horas. Eu já fiz o trabalho duro para você, estou trazendo esse aí mastigado para você. Então, se quiser conhecer o Dr. HO e gastar menos do que um cafezinho para te tornar um profissional cada vez mais renomado, reconhecido e relevante nessa indústria, assina o Dr. HO aí, de 15 em 15 dias tem um novo relatório para você e para você conhecer. A mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: esses materiais são altamente perigosos devido à altíssima concentração de sílica cristalina. E eu sei que você deve estar pensando, na hora que eu falo de sílica cristalina, anexo 12 da NR15, qual fórmulazinha utilizar, se eu uso essa, se eu uso aquela. Ó, lembrando, NR15 você deve usar só para fazer laudo. Rasga a NR15 se você for fazer prevenção. Você não deve utilizar ela para fazer prevenção. Na hora que a gente está falando de sílica cristalina aqui, esquece, tá? O que está na NR15 no anexo 12 é completamente desatualizado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui para você clicar lá onde eu falo mais sobre o anexo 12 da NR15, onde você pode aprender isso tudo que eu estou falando aqui. Deixa o seu like nesse vídeo aqui, se inscreva nesse canal e faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui sobre sílica e seu anexo 12, que eu vou te explicar isso tintim por tintim. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.